Olá, meu nome é Rafaela Reis, sou bolsista BIC Júnior e sou orientada neste ano de 2025 pelo professor Johnny Andrade Lara. O título da minha apresentação é A Irracionalidade nas Folhas de Papel. Bom, vamos lá. Você já parou para pensar que apesar dos números que usamos no dia a dia para medir, contar e até para programar, por mais que sejam infinitos, são organizados em alguns poucos conjuntos? Pois bem, esses conjuntos numéricos nos ajudam a separar os números de forma mais objetiva e organizada, facilitando as áreas matemáticas, de engenharia, computação e muitas outras. Um conjunto é basicamente um agrupamento de elementos. E para esse conjunto existir, existem propriedades que são regras que definem as características desse agrupamento de elementos, dando origem a diversos tipos de conjuntos. Lembrando também que essas propriedades são gerais, quer dizer que elas valem para todos os tipos de conjuntos. Algumas propriedades que podem ocorrer a esses conjuntos são subconjuntos, que são conjuntos menores contidos em conjuntos maiores. Intersecções, que nada mais são que elementos que pertencem simultaneamente a dois ou mais conjuntos. União, que é quando juntamos todos os elementos de dois ou mais conjuntos em um único. Diferença, em que obtemos um conjunto que contém os elementos de um primeiro conjunto e não possui os elementos de um segundo. Complementares. Os complementares são um caso particular da diferença, na qual, por exemplo, temos um conjunto A e um conjunto B. O complementar de B em A são todos os elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A. Por fim, um conjunto muito curioso que me apareceu foi um conjunto vazio. Este é subconjunto de qualquer outro conjunto. Agora, falemos sobre os conjuntos numéricos. Estes abrangem vários números em suas respectivas características. O primeiro, e o mais utilizado, é o conjunto dos números naturais. Por sua vez, inicia-se a partir do zero e é infinito. Pode ser utilizado nas propriedades de adição e multiplicação. A presença desses números no nosso cotidiano é abundante, nas contagens, códigos, informações, cálculos e etc. Após estes, conhecemos o conjunto dos números inteiros. Com este, o zero se torna um ponto central, do qual os números se discorrem tanto para a direita quanto para a esquerda. E daí obtemos os números representados com o sinal de menos na sua frente. São os negativos. Aqui, além dos critérios aditivos e multiplicativos, agora podemos acrescentar os divisores. Podemos também encontrá-los na economia, nas questões de lucro e prejuízo, nas previsões do tempo, quando se fala de temperatura, nas áreas científicas, de logística, cálculo e etc. Seguindo a ordem, agora temos os números racionais, que, por sua vez, contemplam as frações. Frações são números que são divididos por outros, e aí conhecemos as frações equivalentes e irredutíveis. As equivalentes são aquelas que, por mais que o denominador e o numerador de duas frações sejam distintos, eles podem apresentar o mesmo valor. Já as frações irredutíveis são aquelas que não podem ser simplificadas, pois o numerador e o denominador não possuem divisores comuns além do 1. Então, existe também as representações decimais. Decimais exatas possuem quantidades finitas de algarismos, desde que não sejam zero. E também a dízima periódica, na qual uma infinidade de algarismos após a vírgula. Por fim, o penúltimo conjunto estudado, que foi aquele que me saltou aos olhos, foi o conjunto dos números irracionais. Esse é nada mais que o conjunto que abrange os últimos números para a formação completa de uma reta. Os irracionais nos parecem interessantes, já que são os números incomuns do dia a dia, que não vemos com muito aprofundamento. Por esse motivo, passei a estudar de maneira mais profunda, e nesse estudo percebi que esses números também aparecem na natureza em coisas muito úteis do nosso cotidiano, como por exemplo nas proporções das folhas de papel padrão A0, A1, A3 e A4, e assim por diante. Os números irracionais, propriamente ditos em sua descrição, são aqueles que não podem ser expressos como uma fração de dois números inteiros e que possuem representação decimal infinita e não periódica, ou seja, sem um padrão de repetição. Um dos mais famosos entre eles é o π e a raiz de 2. Fato é que qualquer raiz de um número primo resulta em um número irracional. E esse foi todo o percurso que fiz até o presente momento como bolsista BIC Júnior. Além desses, pude ter contato com vários outros conceitos interessantes, não só da matemática, como também da lógica. Minha conclusão foi que é de muita importância que aprendamos estes conceitos, pois a partir deles podemos nos aprofundar mais e mais em vários aspectos, compreendendo que a matemática em si influencia não somente em cálculos, mas também diretamente na nossa vida. Obrigada pela atenção.